Saudação a você, telespectador da TV Câmara. Estamos começando mais um Ponto do Encontro, hoje com a presença do vereador Beto Canguçu, Paulo Garden. Daqui a pouquinho, o responsável do PROCON estará chegando em nossos estúdios, e a Lia Barbosa, da Secretaria da Fazenda. Olha, é um assunto muito interessante para você, telespectador, sobre a fila nos bancos. É de autoria do vereador Beto Canguçu para minimizar a sua espera numa agência bancária. Mas quando isso exacerba, quando você reclama, o que acontece? O banco é multado e o valor da multa aumentou? Vamos esclarecer, vereador. Obrigado pela sua presença. Como é que está funcionando a lei que já está em vigor desde 2007? Obrigado, Luciano, mais uma vez, pelo esse convite de participar desse programa. Queria agradecer a Lia também por ter aceito o nosso convite de debater esse tema, que é de extrema importância, tanto para o consumidor bancário como para o cidadão de uma maneira geral, né? Acho que nós estamos tratando aqui de direitos de cidadania, que é o direito da pessoa ser atendido com dignidade nos estabelecimentos bancários. Esta lei é uma lei de minha autoria que foi aprovada em 2007, né? É a lei que estipula os tempos máximos de espera nas filas dos bancos, né? Considerando aí nos dias normais, vamos chamar assim, até 15 minutos, no máximo 15 minutos, em dias de pico, no máximo 30 minutos. O que é dia de pico? É dia de pagamento de folha do funcionalismo público municipal, dia de pagamento de folha do funcionalismo público estadual, vésperas de feriado ou pós-feriado. Então, nesses dias, as agências bancárias têm uma autorização para atenderem até 30 minutos os seus clientes. Agora, o que estava acontecendo com esta lei, né? Inclusive alertado pelo próprio representante do PROCON, Paulo Garden, que vai estar conosco também aqui agora há pouco. Para os bancos, estava sendo mais vantajoso pagar a multa do que tomar qualquer medida, vamos chamar assim, administrativa internamente, para possibilitar um melhor atendimento aos consumidores bancários. Porque a lei, quando foi definida, ela foi definida em termos de salário mínimo e o valor era muito irrisório para um setor da economia que ganha uma enormidade de dinheiro, né? Outro dia aqui no programa eu disse, o único setor da economia que não tem crise é o setor financeiro. Pode ser a crise que for, crise internacional, crise nacional, qualquer período que nós estivermos passando, o setor financeiro é o setor que sempre está ganhando. Então não é possível que um setor altamente rentável e lucrativo como é o sistema financeiro não possibilite aos clientes um melhor atendimento. Então a lei ela veio no sentido de forçar as agências bancárias a contratar mais funcionários, mais bancários e possibilitar um atendimento melhor. Mas não estava acontecendo, porque a multa era muito insuficiente. Então, nós aprovamos no ano passado um aumento da multa. Nós definimos em 300 os FESPs, né, que são unidades fiscais do Estado de São Paulo, que dá por volta de 6 mil e poucos reais. Então, já começa a representar um prejuízo considerável para as agências. E agora, em janeiro, nós fizemos um requerimento justamente para indagar ao PROCON, ao município, o quanto já tinha sido multado a partir da aprovação do aumento dessa penalidade, vamos dizer assim. Me parece que está surtindo alguns efeitos ainda em passos lentos, não da maneira que a gente gostaria, mas inclusive a ideia do debate aqui hoje é a gente debater justamente com o Paulo Garden do PROCON e com a Lia, que é da Secretaria da Fazenda, como é que está o procedimento de arrecadação dessas multas aqui no município de Ribeirão Preto. Lia, obrigado pela sua presença. Explica um pouquinho para o telespectador como é que funciona a cobrança de uma execução numa instituição financeira. Como primeira medida, né, de forma administrativa, a gente inscreve esse débito em dívida ativa para a partir daí tomar demais medidas, que seria o protesto desse débito, né, e a própria execução fiscal da dívida. Então, a gente ingressa com essa ação de execução na expectativa de, eventualmente, conseguir recuperar esse saldo, que, tratando-se de bancos, na maioria das vezes a gente não consegue, né, a não ser no final, no tramitar dessa ação, que sem recursos para poder recorrer, o banco acaba fazendo pagamento para a secretaria. É só dessa forma. O banco ele usa subterfúgio por causa do seu poder de barganha, ou porque existe um foro privilegiado em detrimento ao cidadão comum quando tem um débito ao município? O banco ele conta com equipe jurídica, né, um corpo jurídico muito bom. Então, ele prefere, muitas vezes, discutir judicialmente,
tendo em vista que ele possui condições para isso, ele tem toda essa equipe, todo esse amparo jurídico, do que já de pronto, com a notificação, fazer o pagamento da dívida. Vereador, as instituições financeiras usam daquele ditado: devo, não nego, mas pago quando eu quiser, não quando eu puder, quando eu quiser, é isso? Exatamente. Veja como é a perversidade, né, Luciano, doutora Lia, do ordenamento jurídico brasileiro, né? Outro dia até estava discursando aqui numa sessão do TV Câmara, que recentemente a imprensa divulgou um munícipe em Ribeirão Preto foi despejado do seu único imóvel, né, uma casa de um pouco mais de 20 metros quadrados, feita pelo próprio contribuinte ao longo de sua vida, um senhor de 50 e poucos anos, mas em razão de toda a dificuldade da vida dele, aparentava inclusive um pouco mais do que isso, mas que foi despejado da sua casa porque deixou de pagar IPTU, né? Ele era catador de material reciclado aqui na nossa cidade e acabou culminando com o ajuizamento de uma ação, a inscrição na dívida ativa, a prefeitura cobrou ele judicialmente e, como não teve condição de pagar, foi despejado o único imóvel que ele possuía na sua vida, que era uma casinha que ele construiu para poder morar. Metros quadrados? Uns 20 metros quadrados, é um cômodo, né? Tem uma lei municipal que o isenta. E tem uma lei que o isenta. Agora, veja como é a perversidade do sistema, né? O sistema jurídico brasileiro possibilita aos bancos, que tem todo esse aparato jurídico, um corpo jurídico contratado justamente para fazer isso, né? Levar até a última instância essas cobranças, né? Então, veja, se fosse um setor que sofresse qualquer tipo de impacto das crises econômicas, mas um sistema altamente rentável, né? Todo ano, quando os bancos publicam os seus balanços nos jornais de grande circulação, porque é uma obrigação legal, inclusive, a gente vê lucros estratosféricos, né? A cada ano o banco lucrando cada vez mais, e eles preferem levar, conforme disse ali, até as últimas consequências a cobrança do que pagar ao município. Então é importante que o cidadão entenda isso, o município que está acompanhando nosso programa, como é perverso. Primeiro, o sistema jurídico brasileiro, que possibilita aos grandes, vamos chamar assim, aqueles que têm poder econômico, de não pagar os seus débitos. Então também é aquele velho ditado, né, Luciano? Só quem paga, infelizmente, nesse país é a pessoa simples, é a pessoa pobre, é o trabalhador. Esses têm que pagar, até porque precisa ter os seus nomes, vamos chamar assim, entre aspas, limpos, sem nenhum tipo de restrição, para poder continuar a sobreviver. Enquanto que as grandes empresas, os grandes conglomerados financeiros, como é o caso dos bancos, usam de artifícios jurídicos que dispõem para levar até as últimas instâncias, as barras dos tribunais, o seu dever, né? A sua obrigação de pagar por uma infração cometida ou em razão de algum imposto devido. Nós estamos falando aqui de leis, da lei da fila dos bancos, descumprimento da lei. Mas nós sabemos que tem também cobrança de ISS, é uma questão antiga aqui em Ribeirão Preto, onde os bancos não pagam e levam até as últimas consequências, e o município fica privado desses recursos para poder destinar à população em forma de saúde, de educação, de saneamento, de bem-estar social. Infelizmente, no país ainda, o poder econômico dita muitas vezes os destinos da política e também os destinos da justiça no nosso país. Quero agradecer a presença do Paulo Garden, responsável do PROCON em Ribeirão Preto. Paulo, como é que está a fiscalização em cima das agências bancárias no cumprimento dessa lei do vereador Beto Canguçu? Intensiva, Lola, intensiva. Como o vereador acaba de dizer, embora o poder econômico, o poderio econômico dessas entidades seja muito grande, o PROCON, como órgão independente, dentro do município e dentro do Brasil, o PROCON tem procurado e tem feito fiscalizações diárias nesse setor. A lei do vereador é perfeita. O atendimento tem que ser dado em 15 minutos aos consumidores, ou em 30 minutos em dias especiais, como um dia antes de um feriado, um dia após o feriado, é compreensível, e por até entendimento do PROCON, o 5º dia útil, porque é o dia de maior afluência aos bancos por parte dos consumidores, dos clientes que vão receber ou pagar alguma conta. Paulo, uma outra curiosidade é o seguinte:
vereador, houve uma transferência. Os bancos terminaram com serviços básicos, como recebimento de conta de água, recebimento de energia elétrica, a não ser que você seja correntista e autorize o débito bancário. Transferiram isso para as lotéricas. Então, transferiram a fila de espera das agências bancárias para as casas lotéricas. Não existe uma relação também, essa lei é abrangente que também pode pegar a casa lotérica ou não? Porque ela faz outro serviço de banco. A lei, ela não fala em casa lotérica, porque até isso é uma novidade. Uma coisa nova. A lei inicial da fila dos bancos era de 2007. Em 2007, ainda não se utilizava os correspondentes bancários como agências bancárias. Aliás, esse é um próprio desvirtuamento do sistema financeiro. Isso é uma precarização da atividade bancária, né? Então estão se transferindo para correspondentes funções que são inerentes das agências bancárias, mas já estamos pensando também em fazer alguma adequação na lei, né, Paulo? É necessário, a gente podia pensar nesse sentido. É necessário. No sentido de adequar a lei nesse sentido, que não só as agências bancárias, mas os correspondentes bancários também passem a ter essa obrigação de atendimento dentro daquilo que está previsto na lei do tempo, né? Num tempo adequado, Num tempo adequado, porque cada vez mais, Luciano, Paulo Gardi, Lia, os bancos, é o que você falou, eles empurram os clientes para fora da agência. Isso é uma coisa também, no meu entendimento, inadmissível. O Paulo pode falar, inclusive, com bastante critério sobre isso. Eu sou bancário, você sabe, não, Luciano? No dia a dia, eu estou lá no caixa trabalhando e vejo, muitas vezes, o comportamento de colegas, não por iniciativa própria, mas orientados pela própria administração do banco, de que a tática é empurrar o cliente para fora das agências, para o caixa eletrônico, tá certo? Ó, não pode fornecer saldo na boca do caixa, para pagar a conta de luz tem que pagar no caixa eletrônico. Outro dia um cliente reclamou não do banco onde eu trabalho, mas de um outro banco, que ele foi fazer depósito em dinheiro de um determinado valor, o caixa falou que ele não podia fazer depósito em dinheiro no caixa, tinha que fazer no caixa eletrônico. Então são regras que a prática do dia a dia dos bancos não cumpre a legislação. O Paulo pode explicar melhor isso. O banco não pode obrigar o seu cliente a usar determinado canal de atendimento. O banco pode oferecer alternativas de atendimento, caixa eletrônico, internet bank e o caixa, pessoa física lá, a boca do caixa que a gente chama. Agora, o banco não pode condicionar e obrigar o cliente a utilizar qualquer um desses atendimentos. Na medida que ele tem uma autorização para funcionamento, ele é obrigado a atender todos que ali chegam. Tá certo? Então, eu volto a dizer, infelizmente no país, o sistema financeiro, os bancos, eles querem ganhar lucros cada vez maiores, diminuindo os funcionários bancários. Eu sei porque eu sou bancário, e a minha lei também, que além de atender o atendimento, além de atender o interesse do consumidor bancário, também visava possibilitar às agências de um maior número de bancários. O que está acontecendo? O banco está sugando cada vez mais os seus funcionários, obrigando-os a atender rapidamente em tempo recorde e expulsando os clientes para fora das agências. Então essas são as medidas que o banco está tomando. Em vez de contratar mais servidores para oferecer um melhor serviço, está diminuindo os bancários e empurrando os clientes para fora das agências. Então é irregularidade uma atrás da outra, e daí porque eu acho que a necessidade de a gente ter, infelizmente aqui, Paulo, está dizendo da importância do teu trabalho, de ter um PROCON bastante atuante, bastante presente, porque se a gente for todos os dias nas agências bancárias, com certeza nós pegaremos irregularidades diariamente em qualquer agência de qualquer banco dessa cidade. Nós temos, e é muito interessante isso, porque principalmente as agências bancárias da área central da cidade, o movimento é enorme. Aí não adianta que 15 minutos para na fila, isso não acontece. Não é só da área central não, viu, Luciano? Não é só da área central não. Nós temos fiscalizados agências de bairros, agências... Avenida Castelo Branco. Como o vereador disse, se o fiscal for lá todo dia ele vai pegar a senha atrasada. Agora, essas práticas que o vereador acabou de dizer é a pura realidade. Quando você questiona um diretor de uma bandeira qualquer, que ele está demitindo funcionários, que cada vez mais encontra-se menos trabalhadores dentro das agências, a resposta dele é quase que pronta, está pronta já. Não, o banco tem maior número de funcionários agora do que antes. Sim, ele abriu mais agências.
Agora, dentro da própria agência, não resta dúvida que eles demitem sim. Existem bancos que agora, existem agências que agora, depois de serem multados N vezes, resolveram colocar mais 2, 3 caixas. O que o vereador disse é a pura realidade. O senhorzinho, a senhorinha, chega numa agência bancária ou para fazer um depósito ou para pagar um boleto da própria agência, antes dele adentrar o setor de caixas, ele já é barrado. Ele é barrado, vereador. Um pré-atendimento. E não, você tem que depositar aqui ou então vai num correspondente bancário. Isso é uma prática irregular, ilegal, abusiva, e o PROCON tem atuado, sim, vereador, a respeito disso. O banco não pode determinar qual canal o consumidor tem que ser atendido. O consumidor é que tem que escolher. Isso está na resolução do Banco Central. Não é por vontade do vereador, nem pela vontade do coordenador do PROCON. Está na norma do Banco Central. Norma de trabalho do Banco Central. Quanto às agências, as lotéricas, vereador, há de se fazer alguma coisa. Porque a lotérica foi criada para fazer jogos. Sim. Ou o senhor compra o bilhete, né, aquela extração de Loteria Federal, ou os jogos que são regulares no Brasil, legalizados. Hoje você entra numa lotérica para fazer um simples jogo de Mega Sena, demora-se 40 minutos, porque os caixas estão prontos só para receber contas. Então, quer dizer, tem lotéricas, que nem a da 9 de julho, por exemplo, tem 2 caixas. Não tem um caixa exclusivo para jogo. Tem algumas lotéricas que tem um caixa já exclusivo para jogo. Outros não. Então, quer dizer, a reclamação é geral. Os bancos tiraram os movimentos das agências, em sua grande parte, transferiram esses movimentos para a Casa Lotérica, que é um braço das agências bancárias hoje. Que deveria ser utilizado como um braço. Hoje você faz empréstimos, faz tudo, pagamentos, abre conta, poupança, etc. Na lotérica que nós fazemos jogos, nós fazemos. A nossa fezinha do mês, da semana, eu, como proprietário, tenho amizade há muitos anos e reclamo com ele. Falo assim, cuidado, põe mais caixa, porque daqui a pouco chega uma lei e você vai ter que colocar. Então, antes que isso aconteça, já vá se preparando para o futuro. Porque realmente, Luciano, a gente encontra todas as lotéricas do município com essa situação, vereador. Então, há de se fazer alguma coisa. Hoje à tarde eu tenho uma reunião às 15 horas com a superintendência da Caixa Econômica Federal. E são 2 assuntos. Um assunto é a questão de barrar a pessoa para ir até os caixas, isso que nós acabamos de falar. Outra questão são as lotéricas. Isso tem dado uma dor de cabeça para nós. E não está certo isso, não é correto. Fazer as pessoas... você anuncia que pode receber um boleto, uma conta de luz, enfim, e depois fazer com que essa pessoa fique 40, 50 minutos esperando. É problemático. Agora, Lia, conta um pouquinho do trâmite na Secretaria da Fazenda. O PROCON multou. Chega na Secretaria, qual é o trâmite para começar a perspectiva de recebimento? Antes mesmo da inscrição endividativa, já tem uma tentativa de cobrança com a notificação, né? Ele não atendendo a essa notificação, a gente inscreve endividativa, ele é notificado novamente. Após a inscrição, nós notificamos novamente para o pagamento, para eventual protesto, se for ocorrer protesto, né? E depois, com a ação de execução, o procedimento é o mesmo. Ele é notificado, ele tem várias oportunidades, né, de fazer o pagamento. Mas a gente, por exemplo, no mês retrasado, nós protestamos 199 bancos, né, num total de 7 milhões de reais. Destes 7 milhões, 5 milhões, né, já foram consignados em juízo, porque os bancos preferiram realmente depositar essa quantia
e discutir. Então, a cobrança com o banco, independente de qual seja a medida, eu percebo que ela é muito ineficaz, porque eles não atendem, não ineficaz porque a gente deixa de fazer, né, algo que possa, de repente, convencê-los a pagar, não nesse sentido, mas porque o banco realmente não atende a nenhum apelo. Né? Mesmo quando houve a lei de incentivo fiscal, nos anos de 2011, 2012, onde o desconto era muito considerável, o banco não quis fazer o pagamento, muito embora a gente tenha feito um trabalho dedicado com eles, eles preferiram não pagar e continuar com as suas ações, né, com a discussão judicial, com as suas ações revisionais, enfim, todo o recurso que ele tem para poder discutir isso judicialmente. Vereador, eu me lembro, o senhor deve se lembrar, Paulo Garde com certeza. Todo estabelecimento comercial que a gente entrava tinha aquele cartazinho, SUNAB 198, que era tudo que estivesse irregular, já a pessoa gravar para fazer a reclamação. Nesse caso, não poderíamos ter um telefone dentro da agência bancária, seja qual for o telefone, um canal direto com o PROCON. A pessoa passou 15 minutos na fila, em dias normais, tirando aqueles dias extraordinários. Está lá, diz que tanto, na hora. 151. 151. Eu acho, inclusive, se não me falha a memória, a legislação diz que a lei tem que ser afixada em local visível, né? A lei da fila do banco tem que ser afixada em local visível e o telefone dos órgãos de defesa do consumidor. Né? Talvez não, a gente pode pensar numa adequação. Aliás, esses programas é bom para a gente discutindo ideias. Vamos pensar aqui numa alteração, incluir o correspondente bancário nessa lei da fila dos bancos, né? E até pedir a Lia para que se tiver alguma ideia também no sentido que a gente possa fazer para agilizar essa tramitação. Eu não sei, precisaria estudar qual é a nossa competência legislativa para disciplinar essa questão. Obviamente que a gente não tem competência para tentar agilizar o processo de execução, porque isso está no âmbito do Código do Processo Civil, etc. Mas o que a gente puder fazer para melhorar essa questão. Mas em relação a isso, a lei fala da divulgação da própria lei, né? A lei tem que ser afixada em local visível e com o telefone dos órgãos de defesa do consumidor para, inclusive, orientar as pessoas do que fazer. Então, é extremamente importante de que a gente faça essa campanha. Esse programa, acho que tem esse objetivo, né, no sentido de, ao trazer aqui, representando a Secretaria da Fazenda e o representante do PROCON, o Paulo Garde, para que as pessoas saibam que a lei existe, tá certo? Que prevê esse atendimento, essa espera mínima e máxima. Agora, é extremamente importante, Luciano, que as pessoas também exerçam esse direito que elas têm de reclamar, né, de ligar no PROCON, porque eu ainda acho, apesar de todo o esforço do Paulo, esses dias eu fiz um requerimento perguntando quais e quantas foram as autuações de janeiro até agora. O Paulo me respondeu, foram quase R$1 milhão de multa. Até aquele dia. Até aquele dia, algumas agências. Mas eu acho que pelo grau de descumprimento e que eu vivencio isso no dia a dia da minha agência, a gente sabe que tem muito mais ainda a ser autuado, a ser arrecadado. E, inclusive fica aqui uma sugestão ao Paulo, né, ao PROCON, para que mantenha esses plantões permanentes, acho que já faz, né, visitas periódicas, constantes, porque é batata, né? É diário. Quinto dia útil, não tem uma agência que não descumpre. Véspera de feriado, pós-feriado, não tem nenhuma agência que não descumpre, todas descumprem. E a disfarçatez é tão grande, eu acho importante a gente dialogar sobre essa questão dos bancos, né? Não é só esse tipo de desrespeito, viu, Luciano, que acontece no dia a dia. A questão da fila, nós podíamos falar aqui sobre a lei dos biombos, chega ao cúmulo, por exemplo, na minha agência, eles diminuem o número de cadeiras, Paulo Garde, para as pessoas sentarem durante o atendimento, para forçar as pessoas a sair do banco, a não esperar. Né? Então veja o cúmulo e o ridículo que chega às agências e um banco que ganha milhões, bilhões de reais na economia e diminui o número de cadeiras, forçando as pessoas em dia de pico a ficar em pé. Para quê? Para que a pessoa canse de ficar em pé e saia da agência. Né? Então não é possível a gente ver como a gente tem maus empresários, né, nesse país. Né? Um setor que ganha tanto deveria possibilitar um certo conforto, até para que espere sentado e tenha a condição de ficar confortável. Não, diminui as cadeiras das agências, obrigando os clientes a sair. Então,
é um absurdo que se faz, o que se pratica contra o consumidor bancário na nossa cidade, né? Agora, um grande detalhe também é o seguinte, é um absurdo você entrar num banco, toca o celular, você não pode atender porque é uma norma que você não pode de segurança. Só que a pessoa fica passando WhatsApp e MSN. Que segurança é essa? Ele pode não falar, mas ele está se comunicando da mesma forma. Então, ele Luciano, não devia usar o aparelho. Nesse ponto, você tem razão. Inviabilizar o aparelho. Mas a lei do biombo veio acabar com o problema do celular dentro da agência. Felizmente, você pode procurar nos meios policiais, desde agosto ou setembro de 2012, que foi a última saidinha de banco, justamente de um banco, de uma agência que não tinha colocado o biombo. Então, nós não temos saidinha de banco em Ribeirão Preto, e isso era praticado por esse sistema. Telefone, o bandidinho ficava observando o que estava acontecendo no caixa, o saque, óbvio, e comunicava imediatamente, ó, tá saindo aí o senhor de camisa verde, calça marrom, sapato preto, tá com 10 mil no envelope. Pronto, era o necessário. O vereador, uma pergunta. Hoje os bancos, eles têm a capacidade, trabalham no dia a dia com a capacidade de pelo menos 30% dos caixas ou menos que isso? Essa definição, inclusive, é uma situação difícil da gente dimensionar, né? Falo pela minha experiência, a bem da verdade, hoje os bancos estão diminuindo sensivelmente o número de funcionários, né? Funcionários caixas principalmente. Então, digamos, entre aspas, promovendo a maioria dos escriturários e caixas para cargos comissionados, de gerentes, de coordenadores. Para quê? Primeiro, para forçar a pessoa comissionada a ter uma jornada maior, né, de 8 horas. O bancário é uma jornada de 6 horas. Então, eles acabam retirando caixas para outras funções dentro do banco e em dias de pico, para poder atender de forma bastante precária a legislação, eles acabam retornando esses comissionados, gerentes, coordenadores para a bateria do caixa. Mas, por exemplo, eu trabalho numa agência onde a gente já trabalhou com 10 caixas. Hoje a gente trabalha no dia a dia, no cotidiano, com 4 caixas. 40% da capacidade. 40% da capacidade, né? E qualquer lugar que precisa socorrer, de onde se tira? Se tira do caixa. Então tem que... Não é por menos que é uma agência bem autuada. Exatamente. Então, assim, precisa de alguém para cobrir o almoço ou a folga do estagiário que fica lá no canal de atendimento, tira do caixa. Tem que cobrir o almoço do gerente, faltou, tira do caixa. Então, hoje o caixa está diminuindo sensivelmente o número de servidores, porque acaba se utilizando esse funcionário, né, essa função, para outras atividades. Então, hoje, posso dizer por experiência própria, a gente trabalha com um número bastante inferior daquilo que se foi no passado, né? E nós temos ainda, eu acho que o consumidor bancário ainda tem uma cultura de querer, e eu também gosto de ser atendido por pessoa, eu não gosto de ser atendido por máquina. Né? Essa impessoalidade, a máquina não te explica as coisas, a máquina ela não te esclarece, você como consumidor tem dúvidas em relação à taxa de juros ou uma cobrança indevida no teu extrato. Mas como é que eu vou para o caixa eletrônico saber o que foi cobrado, o que não foi cobrado? Então, hoje em dia, Luciano, eu falo que banco virou uma loja, né? Uma loja de vender produto. Então, o que interessa para o banco hoje é vender produto e aquelas quinquilharias todas que o banco tem para oferecer para os seus clientes. Aquela papelada que muitas vezes não serve para nada. Então, para isso, o servidor ele tem tempo suficiente para poder oferecer. Agora, para atender o cliente na sua necessidade bancária, aí não tem tempo. Aí tem que ser rápido, tem que ser de qualquer jeito, tem que ser no sentido de expulsar ele para fora da agência, né? Aliás, um alerta aqui, as pessoas que estão assistindo, tomem cuidado com aquilo que o banco vende hoje em dia, né? Os produtos. Porque eles vendem coisas que não se concretizam na prática, né? Principalmente capitalização. Esse é um terror. Não sei se o Paulo Garde tem capitalização e seguro. Não sei se tem muita reclamação lá, né? Mas continuam-se práticas ilegais. Por exemplo, venda casada. Venda casada. Você faz a pessoa precisa de um empréstimo. Ela vai lá no banco, pega um empréstimo. Não, só faz empréstimo se ela comprar um seguro. Porque o seguro é obrigatório, senão só não faz empréstimo. Prática ilegal. O Código de Defesa do Consumidor proíbe a prática de venda casada. Outro dia eu tive um exemplo na minha casa, né? Minha mãe foi até uma agência bancária e forçaram ela a fazer um seguro.
não tive dúvida. Fui lá e falei para a agência, ou você cancela o seguro, tá certo? Ou então nós vamos reclamar no PROCON. Capitalização. Capitalização não é investimento, nunca foi investimento, né? Capitalização é como se você estivesse jogando na loteria, na Mega Sena. E se você retirar antes do prazo, você perde dinheiro. Então, o que a gente presencia no dia a dia? A pessoa faz a capitalização antes de vencer. Como o funcionário também é obrigado e tem em cima da sua cabeça uma faca dizendo que tem que vender, tem que produzir, tem meta, o que faz? Resgata, muitas vezes, força as pessoas a resgatar essa capitalização antes do prazo, perde dinheiro e faz uma nova capitalização. Então é uma ciranda onde o banco ganha diariamente em cima das costas do consumidor. Não perde nunca, né? Não perde nunca. E, em contrapartida, o que oferece? Um péssimo serviço para os seus clientes. E não paga seus débitos, né, Lia? Não paga seus débitos. Só na justiça. A Lia está dizendo aqui. Então, tem muito o que fazer ainda. Acho que o setor financeiro é um setor que tem que ser fiscalizado. Inclusive, a gente estava olhando na lei aqui, não sei como o Paulo vê isso e como que é esse procedimento. A lei fala que você multa uma vez, multa duas, tem a reincidência, mas pode chegar até num limite de propor o fechamento das agências. Não sei se isso o Paulo já pensou ou se tem feito alguns estudos nesse sentido. Mas eu acho que a gente tem que sob júdice, vereador. Essa questão está sob júdice? Está sob júdice porque a realidade era essa mesmo. O banco, prevendo isso, entrou com uma medida cautelar. Uma cautelar e obteve uma liminar em que nós somos proibidos de tomar essa atitude, por enquanto, até ser julgada a medida. Eu quero agradecer a presença da Lia, do Paulo Gardi. Vereador, obrigado pela sua presença e a sua atenção. Até o próximo ponto de encontro, se Deus quiser.